9h01, o Daniel é técnico de manutenção e fala sobre a 116. Próximo ao viaduto que vai para o bairro Alto, diz ele aqui, havia 2 semáforos. Houve uma promessa da prefeitura que os semáforos seriam desligados. Porque foi construída uma trincheira, não existe lógica nenhuma ter semáforos ali. Mas só um foi desligado, diz o Daniel. O trânsito fica parado por conta disso. A observação, um relato aqui do Daniel, que liga para a Band News. Já voltamos com Band News Curitiba, a edição da manhã. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Lupo Esporte. É confortável treinar assim. One for All, a marca número 1 em acessórios para áudio e vídeo. Gerovital, viva seu dia. Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados. Gerovital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. Milton Pitoniza Neves, hoje tá gravadinho. Ouçam só. Oi, Ricardo Eugênio Boechat. Ontem Sul-Americana na tela da Band, aqui na Band News FM também. Liga dos Campeões da Europa na tela da Band. O mundo viu o gol que o Oscar, ex-São Paulo Internacional, marcou e titular da seleção brasileira, até porque o Ganso continua machucado. Até o Barack Obama mandou um telegrama para ele. Será que ainda existe telegrama? Mandou um e-mail, mandou uma comemoração, mandou uns parabéns, congratulations para o Oscar, porque o Torres fez 1-0 numa lambança do goleiro do Shakhtar Donetsk. O William empatou, ex-Corinthians. O Oscar fez este gol antológico. O William de novo empatou, ele quer a seleção brasileira. E o Moses, aos 50 do segundo tempo de cabeça, deu a vitória ao Chelsea, o time inglês, que é o aniversário maior do Corinthians lá no Japão, no mês que vem, agora no título mundial de clubes. E ainda tivemos o Celtic de Glasgow, desta feita ganhando mesmo no Barcelona por 2-1. Fez 2-0 e o Messi fez um gol no final, ele que foi papai outro dia pela primeira vez. No jogo de ida no Camp Nou, estava 1-0 pro Celtic, mas o Barça empatou e aos 50 do segundo tempo o Messi fez 2-1. E pela Sul-Americana, a Band News FM transmitiu São Paulo 5, Universidade do Chile 0. Jadson, Lucas, Luiz Fabiano, Rafael Tolói e Jadson. São Paulo 5-0, que deve pegar o Grêmio agora na sequência da Sul-Americana. E o Luiz Fabiano fez o terceiro gol, muito bonito. Grande abraço para você, Ricardo Eugênio Boechat, e até amanhã. Fico quase emocionado quando ouço o Milton Pitoniza Neves falar só 2 minutos. Mentira, amanhã ele está aqui ao vivo, minha gente, comentando sempre o futebol. Olha, quero encerrar o programa de hoje na amenidade gastronômica, mandando um abraço ao Cacau Monjardim. Cacau Monjardim é um veterano jornalista capixaba que trava aí uma luta secular, em defesa das tradições do Espírito Santo. Uma das mais caras tradições do Espírito Santo é a muqueca. E o Monjardim liderou lá um movimento no Espírito Santo e tal, e criou a Semana da Culinária Capixaba e o Dia da Muqueca. O Dia da Muqueca, exatamente. Eles querem caracterizar a muqueca, viu, Tatiana Vasconcelos, como um prato típico da culinária capixaba. Porque há uma disputa e tal, com a Bahia, que é a muqueca baiana e tal, papapá. E o Monjardim cunhou uma frase já há algum tempo, dizendo assim: moqueca é capixaba, o resto é peixada. Os capixabas falam em defesa da pureza da sua moqueca, alegando o seguinte, que a moqueca baiana tem componentes, tem ingredientes africanos, de origem africana, temperos, o dendê, não sei o que e tal, que não são produtos índios, como é o caso da moqueca capixaba, que só tem temperos e ingredientes e tal típicos da culinária indígena, daqui do Brasil, portanto. Que a culinária baiana também tem sua moqueca, que é deliciosa, muita gente até prefere, mas que não é uma moqueca típica indígena, como é a moqueca capixaba. Portanto, a palavra moqueca, que é uma palavra indígena, segundo os puristas, só pode ser mesmo classificada e dada a moqueca capixaba, que agora está nessa cruzada aí, liderada pelo Cacau Monjardim, para ser apenas ela a merecer o nome moqueca. Então, em homenagem aqui aos puristas da moqueca capixaba, para
prato que, aliás, eu adoro. Eu queria mandar aqui um abraço para o Cacau Monjardim e não estou dizendo aqui para os baianos que a sua moqueca não seja maravilhosa, não. Mas os capixabas têm um bom argumento para dizer que o prato índio puro mesmo é o capixaba. Então, está aí colocada mais uma vez um temperinho nessa polêmica. Um abraço a todos, minha gente, e até amanhã. A Direção Nacional de Jornalismo da Band News FM de André Luiz Costa. Esta é a fábrica da Lupo Sport. Aqui nesta sala ficam os designers da linha de roupas Seamless Dry. Nesta outra sala, o nosso pessoal de tecnologia que busca inovações. Aqui fica a equipe responsável pelo controle de qualidade Lupo Sport. E aqui ficam nossas costureiras. Bom, é melhor a gente falar baixinho para elas não acordarem. Seamless Dry é a linha de roupas da Lupo Sport, totalmente sem costura, conforto e tecnologia para você não se prender a nada. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita disposição. Mas não é nada comparado à vida fora dos campos. Pai! Vamos, pai! Vamos! Marcos, você tem que buscar o bolo no pé. Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compra, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital, viva o seu dia. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. ZYD 390, Rádio Band News FM Curitiba, 96,3. 24 horas de informação pela internet bandnewsfm.com.br. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Band News. 9h08. Você ouve Band News FM 96,3 Curitiba. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Manhã de céu encoberto em Curitiba, 16 graus. Bom dia. Você ouve agora as notícias locais com a equipe da Band News Curitiba. Bom dia, Manuel Pierin. Bom dia, Alberta Canete. Bom dia, ouvintes. E o que a gente tem para hoje? Vamos aos destaques dessa edição. Um posto de Pinhais, na região metropolitana, sofreu atentado. O dono já havia sido ameaçado por não subir o preço dos combustíveis. A polícia investiga o sumiço do dinheiro que estava em bimotor, Lina Randa. A aeronave foi contratada por uma empresa de transporte de valores para trazer 5,5 milhões de reais de dourados no Mato Grosso do Sul até Curitiba. Segundo a polícia, várias notas que ficaram espalhadas no chão foram saqueadas por moradores da região. Três crianças morreram e 2 ficaram feridas em incêndio em Guarapuava. Elas foram deixadas sozinhas em casa enquanto as mães trabalhavam à noite. O Ministério Público fiscaliza postos em 4 cidades do Paraná. Ricardo Pereira. O Ministério Público e a Agência Nacional do Petróleo fiscalizam hoje os postos de combustíveis de Curitiba e outras 3 cidades no Paraná. A intenção é verificar se os estabelecimentos possuem licença ambiental e atuam na legalidade. A Associação Médica do Paraná divulga hoje como será o boicote aos planos de saúde aqui no estado. A partir de segunda-feira, o atendimento por convênios vai ser suspenso. Paraná ganha com nova divisão dos royalties do pré-sal. Jordana Martins. As mudanças nas regras de partilha foram aprovadas pela Câmara Federal e dependem agora da sanção da presidente Dilma Rousseff. Novo sistema de cotas vai alterar a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, mas a reserva de 12,5% das vagas fica dentro dos 40% já destinados a negros e estudantes de escolas públicas. Um adolescente de 16 anos com deficiência auditiva morreu atropelado no centro de Curitiba. Ele estava na calçada em uma brincadeira com outros estudantes, perdeu o equilíbrio e caiu na rua. Relatório apresentado na Assembleia Legislativa mostra que a comida dos presos do Paraná é entregue com rãs, insetos, grampo, parafuso e borrachas. A denúncia vai ser investigada. E no esporte, um vídeo do Procurador de Justiça do Ministério Público e também conselheiro do Atlético Paranaense, Mário Sérgio de Albuquerque Schirmer, é um dos assuntos mais comentados do Twitter. Foi ontem, durante todo o dia. No vídeo, o conselheiro defende o repasse do potencial construtivo para a finalização da Arena da Baixada.
9h11, você ouve essas e outras notícias agora no Band News Curitiba, edição da manhã. A gente dá informação e você participa dando a sua opinião. Telefone do ouvinte, 3240-3696. Você também pode mandar torpedo para 49124. Escreva a Band, dê um espaço e mande a sua mensagem. Seu caminho. Um oferecimento Euro Import, a sua concessionária Land Rover no Paraná. Devido à virada cultural no centro, estão bloqueadas as ruas Barão do Rio Branco, entre a Marechal Deodoro e a 15 de novembro, e a Riachuelo, entre a 15 e Alfredo Bufren. O bloqueio será mantido até às 6 da manhã de segunda-feira. Já no bairro Batel, para a montagem do palco, também da virada cultural, estão bloqueadas as seguintes ruas: Coronel Dulcídio, entre a Dr. Carlos de Carvalho e a Rua Saldanha Marinho, a Fernando Simas, entre a Carlos de Carvalho e Augusto Steffield, e a Saldanha Marinho, entre a Ângelo Sampaio e a Presidente Tuné. Olha só, muitas ruas mudanças por lá por conta da virada cultural. Esses bloqueios serão mantidos até às 10 da noite de domingo. Enquanto isso, agentes da CETRAN orientam o trânsito para você. Santa Felicidade começou às 9 da manhã, manutenção de equipamentos e desligamento dos semáforos no cruzamento do Manuel Ribas com a Saturnino Miranda. Começou há 12 minutos atrás, vai até às 4 da tarde de hoje. Também no Batel, por conta de obras da estação Tubo Coronel Dulcídio, ônibus estão sendo desviados para a pista de carros na 7 de setembro, entre as ruas Ângelo Sampaio e também a Pasteur. Muita gente falando sobre a lentidão na Vitor Ferreira do Amaral. De acordo com o BPTran, não há nenhuma ocorrência por lá. Quem liga para cá é o Amauri, motorista, falando sobre esse trecho. O problema da Vitor Ferreira do Amaral, de acordo com ele, é a rotatória, que não tem uma preferencial clara. Se o motorista respeita a preferencial, não consegue sair para a BR. E se os outros deixarem, ele não consegue passar o cruzamento. Está aqui a observação do Amauri, que é motorista, se referindo ao fluxo diário muito intenso na Vitor Ferreira do Amaral. Você utiliza os canais que a Roberta já chamou, telefone, também o torpedo, e as redes sociais. Pelo Facebook e pelo Twitter, você, encontrando a Band News, pode a qualquer momento passar a sua informação e ajudar os motoristas. Sua viagem. Os principais aeroportos do Paraná, Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu estão abertos, operando visualmente para pousos e decolagens. No Afonso Pena, 2 voos foram cancelados, um com destino ao aeroporto de Congonhas e outro para Foz do Iguaçu. Nas estradas, contorno leste, o trânsito está lento por causa de um acidente no quilômetro 101, envolvendo uma moto, um carro e um caminhão. O motociclista ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador. A pista ficou totalmente interditada por 40 minutos no sentido sul, foi liberada, mas o trânsito ainda está lento ali no contorno leste. Informação do trânsito em Curitiba, Capão Raso, 2 carros bateram no cruzamento da José Alcides de Lima com a Valdir de Jesus, danos materiais, complicação por ali. Band News, tempo. Com a Beatriz Porto, meteorologista do CIMEPAR. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Como é que vai ficar o tempo hoje em Curitiba? Olha, céu com bastante nebulosidade em grande parte do dia de hoje. Não só aqui na capital, mas em grande parte do estado, o céu permanece encoberto, com muita nebulosidade. E a condição para hoje é essa, né? O sol até pode aparecer por curtos períodos no decorrer dessa quinta-feira, mas sempre entre bastante nuvens e também de forma bem rápida. A tendência de uma gradual elevação das temperaturas, mas bem leve. Hoje a condição é de temperaturas um pouquinho mais baixas com relação aos dias anteriores, a previsão de máxima girando em torno dos 24 graus para o período da tarde de hoje. No momento a temperatura aqui na capital está próxima à casa dos 20 graus. E a condição para algum evento de chuva, principalmente entre tarde e noite. Em grande parte dessas áreas de chuva, a tendência é que elas tenham uma condição aí de fraca a moderada intensidade, ou seja, a presença maior da nebulosidade durante o dia de hoje, temperaturas ligeiramente mais amenas, e novamente a expectativa de algum evento de chuva ocasional no decorrer aí do período, em alguns bairros da capital, podendo até não atingir todos os bairros da cidade e alguns municípios aqui dos arredores. Beatriz, a tendência é essa para a semana, de um tempo mais instável, né? Isso, principalmente amanhã, o céu deve ficar com bastante nebulosidade aqui em todo o setor
leste e sul da região do Paraná, deixando as temperaturas um pouquinho mais amenas no período da tarde, não deve ficar tão elevado, assim como hoje, expectativa de máxima em torno de 22, 23 graus. E no final de semana, a tendência é que o sol até apareça por um número maior de horas durante o dia. A condição sempre favorável para algum evento de chuva, a atmosfera ainda está muito instável, essa instabilidade ela acaba sempre favorecendo a ocorrência de algum evento, a gente não pode descartar essa possibilidade de chuva. E no final de semana a tendência é maior, de temperaturas um pouquinho mais elevadas durante a tarde, como o sol aparece um pouquinho mais, ele acaba favorecendo a elevação maior das temperaturas. Uma expectativa de mínimas oscilando em torno dos 16, 17 graus, e as máximas para amanhã ainda um pouquinho frio, em torno de 22, 23, e durante o final de semana uma condição de um aquecimento um pouquinho maior, em torno dos 26 graus à tarde. Obrigada pelas informações, Beatriz. Um bom dia. Bom dia a todos. Beatriz Porto é meteorologista do CIMEPAR, só corrigindo uma informação. Na abertura do jornal eu disse que a temperatura aqui em Curitiba, no momento, era de 16 graus. Não, a temperatura é de 19,6 graus, quase 20 graus de acordo com o CIMEPAR. Então está corrigindo a informação. Para a gente aqui dentro do estúdio não muita diferença, né? Agora, para quem está saindo, escolhendo a roupa para sair de casa, bastante diferença entre 16 e 19 graus. Temperatura, portanto, em Curitiba neste momento, 19,6. A máxima prevista para hoje de 24 graus. A previsão é de chuva no fim da tarde. Amanhã também o tempo fica mais instável, o sol pode aparecer entre nuvens. As temperaturas mais amenas amanhã, mínima de 16 e a máxima 22 graus, segundo o CIMEPAR. 9 horas e 17 minutos, a informação da reportagem. Bom dia, Ricardo Pereira. Bom dia, Roberto, e ouve só essa história. Um manobrista que trabalha no bairro Água Verde precisou correr atrás do salário nessa semana. Não por falta de pagamento, mas porque ele havia deixado o dinheiro escondido na lixeira e que foi levado pelo caminhão de lixo. O homem tinha esse costume por medo de assaltos no trabalho. No dia em que recebeu o salário, ele fez o discípulo, escondeu o dinheiro. Só que esqueceu de pegar antes que os coletores de lixo chegassem. Ao perceber o que havia feito, saiu correndo e só encontrou o caminhão de madrugada. Ele pediu para o motorista para que pudesse procurar na caçamba, mas o funcionário disse que isso só seria possível com uma autorização da Cavo, que foi negada. Já conformado com o prejuízo, o manobrista voltou para o trabalho. E minutos depois o telefone dele tocou. Era funcionário, alegando que havia encontrado todo o dinheiro, então devolveu. Feliz e aliviado, o manobrista agradeceu o ato de honestidade e chegou a ligar para a prefeitura no 156 para registrar a gratidão. Que susto, hein? Que história essa. Agora, você já pensou esconder o dinheiro dentro da lixeira por medo de assalto? É que a situação está muito complicada mesmo em qualquer estabelecimento comercial, e aí as pessoas acabam inventando as soluções mais bizarras até para evitar que o dinheiro seja levado. Quase que perde tudo. Ainda bem que houve boa vontade por parte dos funcionários da Cavo de encontraram o dinheiro e comunicaram este manobrista quando encontraram essa sacola com o dinheiro dele. Também dos funcionários, né? Agora 9 horas e 19 minutos. A gente está há dias falando sobre preço de combustíveis e muitos ouvintes participando todos os dias com os estabelecimentos que estão cobrando mais barato, onde encontra gasolina sem esse preço tabelado de R$ 2,89, pois um posto em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi alvo de um atentado ontem, e a desconfiança, a suspeita é de que seja porque não subiu o preço do combustível como o orientado pelos empresários do setor. Policiais tentam descobrir quem cometeu esse atentado contra esse posto em Pinhais. O local ontem amanheceu com 15 marcas de tiros nas portas, bombas de gasolina na estrutura toda. O crime pode ter relação com o preço. Nesse posto, o litro da gasolina custa R$ 2,59. Mesmo com o atentado, o posto abriu normalmente e fez fila de carros para abastecer. O posto todo detonado por causa desses 15 tiros. E mesmo assim, fila de motoristas abastecendo nesse posto em Pinhais. O dono do estabelecimento foi até o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. A assessoria de imprensa informou que o caso está sendo investigado pelo GAECO.
E seguem as participações, Roberto, dos ouvintes falando sobre os postos justamente que estão com preço bastante baixo. Final de telefone 80, posto Shell, próximo à entrada de Araucária, na rodovia do Xisto, junto ao entroncamento com a rodovia das Araucárias, está R$ 2,67 a gasolina. O Marcos, que é consultor, fala do posto extra da Kennedy, que sempre também manteve esse preço, sempre uma fila muito grande por lá, o valor é de R$ 2,69. O Júlio do Campo Comprido comenta sobre isso. Posto de gasolina que não acompanha a subida de preços leva tiros, isso é um cartel, fala aqui o Júlio, e muitos ouvintes falando de um posto Ipiranga, que fica na rua Alberto Foloni, no Centro Cívico, que também está a R$ 2,69. Ontem eu prometi pelas redes sociais aqui que a gente divulgaria uma lista com todos os postos indicados pelos ouvintes que estão participando desde ontem, através do Twitter, através do Facebook. Já há alguns postos indicados. Daqui a pouquinho, só estou organizando aqui as indicações dos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente dá uma lista com os postos que estão cobrando um preço mais baixo pela gasolina e o álcool. É o pedido da Márcia, do Murilo, essa lista, né, para facilitar um pouco para o consumidor. Agora 9 horas e 21 minutos, um rápido bloco comercial para voltarmos já já, com muito mais para você aqui no Band News Curitiba, edição da manhã. Os importados mais desejados estão no Corujão. Conheça a linha de importados Volkswagen e agende um Best Drive no Corujão da Mário Torinho, 3240-4800. Faça revisões em seu veículo regularmente. Mexer no visual. Na moda eu vou andar. Lacoste, Animale, Lenny Frank, Michael Kors, Ford, Triton, Colt, Schultz, Kipling, Guess, Timberland. Coleção Verão 2013, Body Dreamland, Rua Fagundes Varela, 1272, Jardim Social. Na moda eu vou andar. Fone 3264-7539. Agora 9 horas e 23 minutos. Informações do trânsito para você que passa pelo Capão Raso. 2 carros bateram no cruzamento das ruas José Alcides de Lima com a Valdir de Jesus. Danos materiais. E tem também mudança para você que passa pelas mediações do Batel. O que acontece por lá é a implantação das obras da Ligeirão Norte, na 7 de setembro. Pela manhã, a estação tubo da Coronel Dulcídio, ontem já, foi retirada. E abriu-se uma faixa de ultrapassagem do ônibus azulão. Por causa da obra, a linha Santa Cândida Capão Raso trafega pela pista local da 7 de setembro. Tem muitas mudanças, porque no sentido bairro, os ônibus vão sair da Canaleta, a partir da Rua Buenos Aires, e voltam na Ângelo Sampaio. Já no sentido centro, os ônibus saem da Canaleta na Ângelo Sampaio e voltam a partir da Rua Pasteur. Tem todas essas mudanças para você por conta da implantação do Ligeirão Norte. E a última etapa da implantação do anel viário lá no Alto da Glória modifica 6 ruas. Alberto Bolliger, Barão dos Campos Gerais, Simão Bolívar, Dr. Gulim, Cândido Mader e Dr. Zamenhof. Todas essas ruas também têm mudanças para você que passa pelo Alto da Glória. Tem a participação do Daniel, que liga para o 3240-3696. É um absurdo o Ministério Público querer investigar se há formação de cartel. Isso aí já está claro, a população já sabe. Só falta a polícia verificar quem é que comanda este cartel dos postos de combustíveis. A participação do Daniel. Agora a lista, através do Facebook e do Twitter. Os ouvintes mandaram algumas indicações de postos e desde ontem a gente recebe muito pedido, né, Manuel? Por e-mail, por mensagem, por torpedo também, o pessoal ligando para cá. Inclusive, Roberta, um ouvinte ontem, o Murilo, pediu para a gente colocar no site da Band News. Então essa lista pode ir para o site também. É uma lista que é muito sujeita a alterações, né, Roberta? Mas ainda assim, para hoje e para amanhã, com certeza vale. Ó, tem a participação do Eriton, posto da BR-116, em frente à Eletrosul. Isso fica no Campo do Santana, 2,58, bandeira BR. O Ayrton indicando este posto. Tem a Taba, tem um posto em frente ao Farol do Saber, ao lado do canal 21, na Vista Alegre. A gasolina está a 2,58. O Ederson, posto Vancher, gasolina está a 2,54 e aditivada a 2,69. A Dilma, posto extra da Kennedy, Nova Verde, gasolina aditivada a 2,69. A comum, inclusive, tinha acabado ontem por causa da fila desse posto da Kennedy. O Marcos Vinícius, Avenida Brasília, sentido Capão Raso, logo depois do viaduto, tem álcool a 1,87. O Thomas, o posto Seringueira, Rua 15 de Novembro, no centro de São José dos Pinhais, gasolina 2,74. Tem o Jefferson indicando também o posto extra da Kennedy, que está 2,59. A Jaqueline tem um posto, ela não sabe indicar qual, mas próximo à Rede Massa,
aqui no Pilarzinho, 2,58 o litro. O Luiz Eduardo, no posto Shell, ao lado da pracinha do Batel, abasteci com gasolina comum a 2,69 e aditivada está ao mesmo preço, 2,69. São algumas das indicações dos ouvintes ao longo do programa. O que for, os ouvintes que forem ligando e dando indicações de outros endereços, a gente vai registrando aqui no ar, e no final do programa a gente coloca essa listinha feita pelos ouvintes no site da Band News. A Beatriz de Paula pelo Twitter. O posto do Carrefour, na Padre Agostinho, antes do Shopping Barigui, 2,69. É o mesmo posto ali que fala o Adriano. Ele fala Carrefour Pinhais, 2,69 pelo Torpedo, Adriano fala. O Eric Massaroto, na Fazenda Rio Grande, postos estão entre 2,59 e 2,69. Pergunta, será que sofrerão atentado da máfia também? Diz aqui o Eric, se referindo àquele caso do posto de Pinhais que amanheceu ontem com 15 marcas de bala. Renato fala aqui, não dá mais para avisar onde tem gasolina barata se não posto levar tiro, diz aqui o Renato. O Paulo também participa aqui falando sobre um posto especificamente aqui na Kennedy, é o mesmo da Kennedy, a 2,69. Alberto Foloni, na rua Alberto Foloni, posto Ipiranga, também a 2,69, é no Centro Cívico que fica esse. São muitas as participações, como o Roberto falou, a gente vai aos poucos, portanto, colocando aqui para você esses locais. O Luiz Autônomo, no posto da Kennedy, gasolina mais em conta, mas tem muita gente que fura a fila, tá dando confusão por lá, diz ele. Um outro assunto que teve muitas participações desde ontem, né, Manuel, é essa denúncia que foi feita pelo deputado Tadeu Venere na Assembleia Legislativa sobre a alimentação que chega nas delegacias para os presos. Rãs, insetos, grampo, parafuso, borrachas e outros itens foram encontrados dentro da marmita dos presos do Paraná. A denúncia faz parte de um relatório que foi feito pelo deputado Tadeu Venere e apresentado ontem na Assembleia. A apuração dos problemas na alimentação começou há 9 meses e se baseou em relatos de familiares dos presos, contratos, documentos e fotos que foram tiradas pelo deputado. O governo do Paraná gasta por ano entre 90 e 120 milhões de reais com a alimentação dos presos em contratos assinados com 3 empresas privadas. Para o deputado Tadeu Venere, o Paraná está pagando muito caro por um serviço de alimentação de péssima qualidade. A qualidade da alimentação que foi contratada é uma e o que é entregue é outro. Por exemplo, há nos contratos a determinação que seja servido saladas separadas da marmita que vem a alimentação, e ela vem toda num pacote só. Os presos com as mãos abrem as sacolas e pegam com as mãos a salada de beterraba, por exemplo, vão passando de empresa em empresa, de cela em cela. Há uma quantidade absurda de arroz, praticamente 80% é arroz, farinha e um pedaço de salsicha. Isso tudo eu estou dizendo porque o Estado paga por esse arroz, salsicha, ou uma rodeada de linguiça, ou muitas vezes um frango empanado, um pedaço de frango empanado de soja, R$ 3,59. Então o Estado está pagando muito acima daquilo que recebe. Outro problema é a entrega de comida abaixo do estipulado no contrato. O deputado acusa o governo de negligência. Que há hoje um indício que nós temos é que há uma fraude no sistema de entrega da alimentação e que eu não sei por qual razão isso não é coibido, porque esse indício muito forte de fraude que existe na alimentação inferior àquilo que é contratado. Foi contratado pelo juiz de Maringá, pela promotora de Maringá, pelo promotor de Palmas, pelo promotor de Xambrê, pela juíza de Campo Mourão, pelo promotor de São José dos Pinhais. O Sindaspen, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários, já fez essas denúncias. O CIPOL, que é o Sindicato da Polícia, também já fez essas denúncias. O Sindicato dos Investigadores já fez essas denúncias. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Paraná e hoje também vai ser entregue ao Tribunal de Contas. A Secretaria de Segurança Pública, que é responsável pelas delegacias do Paraná, informou por meio da assessoria de imprensa que não há desperdício de comida. O fornecimento é feito de acordo com a demanda. Os contratos prevêem 24 mil refeições ao dia e atualmente são solicitadas 21 mil refeições. Além disso, segundo a Secretaria de Segurança, todas as denúncias são apuradas e reclamação de animais e outros produtos dentro da comida nunca foram feitas oficialmente e diretamente à CESP. A Secretaria também informa que já houve o caso de rompimento de contrato de empresas que não prestavam o serviço de alimentação adequado aos presos. Fotos das marmitas dos presos, para quem quiser ver. Para quem tiver estômago, né? Tiver estômago e não estiver acreditando nessa denúncia feita pelo deputado Tadeu Venere, está lá. BandNewsFMCuritiba.com, a situação das marmitas, as famílias reclamando das marmitas dos presos. E já tem participação sobre isso, Roberta, mas antes vamos com a reportagem. Ricardo Pereira.
3 crianças morreram e 2 ficaram feridas em um incêndio ontem à noite em Guarapuava, na região central do estado. As crianças estavam sozinhas na casa de madeira, que foi rapidamente destruída pelo fogo. As 2 que tiveram ferimentos foram levadas em estado grave para hospitais da região, onde permanecem internadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças estavam sozinhas porque as mães, que moram na mesma casa, trabalham no período da noite. Por enquanto, a causa do incêndio é desconhecida. 5 crianças sozinhas em casa em Guarapuava. Uma delas era um bebê de pouco mais de 1 ano que acabou morrendo nesse incêndio. 2 crianças estão internadas em estado grave, se queimaram bastante nesse incêndio em Guarapuava, e outras 3 crianças morreram. As 2 mães estavam fora, provavelmente não tinham o que fazer com as crianças, precisavam trabalhar à noite, acabaram deixando as crianças sozinhas em casa e aconteceu essa tragédia em Guarapuava. Vizinhos relataram que era comum que as crianças ficassem sozinhas à noite, porque as mães precisavam sair para trabalhar. 9h32. O Tião, que é motorista, Roberto, fala o seguinte: é um absurdo o governo pagar tanto para a comida de presos. Eles deveriam produzir seu próprio alimento. O Brasil não tem muito espaço disponível para a produção, fala ele aqui. Também pelo torpedo. O Anderson, veterinário, ironiza. Ele fala: poxa, rã é bom, custa R$100 o quilo, diz ele aqui. Logicamente, ele está fazendo uma ironia nesse sentido. A gente tem também a informação aqui, a participação do Paulo. Até que os presos estão comendo bem, diz aqui o Paulo. E outras pessoas falando com relação aos postos de combustíveis. O Eduardo, administrador, fala: tem posto na Batel, que sempre foi um dos mais caros de Curitiba. Ontem passei por lá, a gasolina está R$ 2,69. E o Eduardo fala: isso mostra que há a má-fé dos postos do cartel, que cobra R$ 2,89. Muitas mais participações com relação a isso pelo torpedo. A gente tem aqui a Michele, posto da Pracinha do Batel, R$ 2,69. A Cíntia: onde está a polícia? Esses postos estão sendo atacados, diz aqui a Cíntia. O final do telefone 34 fala também do posto da Pracinha do Batel, R$ 2,69. E o André fala: divulguem essa lista. Já que eles se unem para aumentar o preço, vamos nos unir para buscar os preços menores, fala aqui o André. O Adriano Santos, gasolina R$ 2,69 no Carrefour Pinhais. Está aqui a participação dos ouvintes, todos se ajudando, né, compartilhando essas informações. O Marcos, motorista: se organizássemos um boicote aos postos que levaram seus preços, questiona aqui o Marcos. A Salete, em Araucária, posto da Avenida das Araucárias, a R$ 2,55. Fala aqui a Salete. O Guto: como pode uma cidade considerada modelo permitir esse cartel criminoso nos postos de combustíveis? Fala ele aqui. E o assunto pedágio, a denúncia que foi feita na Assembleia Legislativa de que deputados estariam envolvidos com as empresas, as concessionárias que têm a concessão das rodovias. O deputado estadual Cleiton Kiels, que fez essa denúncia, foi convidado a depor no Conselho de Ética da Assembleia, que investiga essas declarações que ele fez em plenário sem provas. Kiels acusou os deputados de receber dinheiro para não investigarem os contratos de concessão aqui no Paraná. Os integrantes da comissão consideraram que alguns pontos da defesa não estão claros. Kiels, por exemplo, não especifica no documento quem são os deputados que teriam recebido propina e agora vai ter que se explicar. Só depois disso é que será definido se o deputado vai ou não receber alguma punição, como explicou o presidente do Conselho de Ética da Assembleia, o deputado pastor Edson Prakizik. Nós chegamos à conclusão, uma vez que de vários parlamentares houve questionamentos com respeito à sua defesa, itens pontuais que precisam ser elucidados. Então, votou-se com a aprovação unânime dos parlamentares de que o deputado Cleiton Kiels deve ser convidado para que na sessão da semana que vem ele esteja presente e em loco elucide esses itens pontuais. Elucidado todas essas dúvidas, elucidado e esclarecido esses itens, pode ser que o Conselho entenda estar apto e já suficientemente esclarecido para submeter à votação da decisão final desse processo todo. A próxima reunião do Conselho de Ética é na próxima terça-feira, que Kiels pode receber uma advertência, censura ou suspensão do mandato, que pode ser temporário ou permanente. A representação no Conselho de Ética foi movida pelo presidente da Assembleia, o deputado Valdir Rossoni. Lembrando que foi proposta a abertura de uma CPI do pedágio, mais uma CPI, já foram abertas 2 que não deram em nada, e agora os deputados aprovaram, inclusive, a abertura dessa CPI, mas outras 5 CPIs já estão instaladas. 3 dessas CPIs foram apresentadas
tomadas, foram pedidas enquanto já se falava na abertura dessa CPI do pedágio, passaram na frente e agora o limite máximo de CPIs funcionando ao mesmo tempo é 5, então a CPI do pedágio ficou provavelmente para o ano que vem. Mais polêmica na Assembleia Legislativa, que uma foto postada na rede social pode fazer contra uma pessoa, né? Porque essa semana a gente já tem o segundo exemplo, porque o primeiro exemplo foi dos meninos que postaram a foto no Facebook pisando em cima de uma viatura, foram parar a delegacia do adolescente, terminou mal a brincadeira, o ato de vandalismo desses adolescentes. Pois ontem a sensação nas redes sociais era uma foto do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná com uma Miss. Ele aparece abraçado com a Miss durante a viagem para a Europa. Você faz ideia, Manuel, que rolou essa foto ontem nas redes sociais. E olha, Roberto, uma adenda que essa foto ela ficou um curtíssimo período na página dessa Mas os Miss, blogs né? foram ligeiros. Na hora. Quem tem blog de política é ligeiro, Já pegaram, colocaram nos blogs a foto e aí não teve jeito, eternizou a pose do Valdir Rossoni com essa Miss. O presidente da Assembleia justificou essa foto que circulou por algum momento ontem na internet. Essa Miss é a Xênia Rossana Thomas, 20 anos, foi Miss Teenager do Paraná em 2010, aparece ao lado dele na Itália, nessa viagem oficial que foi feita agora pelo governador Beto Richa. Ele esteve na Europa na semana passada, o Rossoni. O Richa ainda está fora, volta só na próxima semana. A viagem fez parte de um intercâmbio com o parlamento italiano para troca de experiências. A fotografia dos dois foi postada no perfil da jovem no Facebook. Ela colocou e em seguida teve que tirar. Muito rapidamente ficou no ar, né? E um vídeo dela no YouTube também foi retirado do ar. O Rossoni explicou que sempre posa para fotos com paranaenses que ele encontra em viagens, mesmo que sejam modelos ou homens feios. Ele disse que não conhece a Miss. Também que é com a Miss. Eu não sei se é Miss, entendeu? Eu não tenho conhecimento. Hoje ainda aqui na entrada da Assembleia eu estava tirando fotografias com pessoas que querem tirar fotografia comigo. Eu tiro fotografia até com homem feio. E eu não vou me furtar a encontrar um paranaense. Por exemplo, eu estava no aeroporto de Roma, eu conversei com um casal no aeroporto de Roma mais de 1 hora, porque eu esperei o avião 5 horas. Eu sei que o casal é de Curitiba, mas se me perguntar o nome, eu não sei. É lamentável que estejam usando artifícios para jogar isso. A minha vida pessoal, eu não deve ser exposta dessa maneira, principalmente com a má fé que foi colocada. Tá bem, ele disse que não conhece a Miss, pode ser que ele tenha encontrado mesmo essa Miss na Itália, mas fã dele ela é. Ele não conhece a Miss, mas ela conhece ele. Por quê? Quando eu falo que os blogueiros são ligeiros, eles são mesmo. Ontem, eu vou ter que registrar isso aqui no ar, o jornalista Álvaro Borba fuçou o blog do colega Fábio Campani, encontrou um comentário dessa moça, Xênia Rossana Thomas, num post que foi colocado com críticas ao Valdir Rossoni, um post antigo, estava lá um comentário dela defendendo o Rossoni. Então, dizendo que era intriga da oposição, que foi quando o Rossoni assumiu a presidência da Assembleia Legislativa, se não me engano, esse post, e ali se falava sobre as ações dele, e algumas pessoas que comentavam o post, fica aquele diálogo embaixo, né, do post dos internautas, estavam criticando o Rossoni, e ela saiu em defesa e colocou lá que basta alguém fazer um trabalho bem feito para os outros partirem para cima, enfim. No mínimo, o Rossoni tem uma fã Miss. E essa Miss, no perfil dela, Roberta, consta que essa foto era a primeira da viagem. A primeira foto era essa e depois sumiu do ar, logicamente. Mas enquanto estava, recebeu um destaque ali a foto. Serviu para movimentar ontem a tarde dos jornalistas e dos políticos, porque a foto pode até ter sido deletada do Facebook, mas basta abrir os blogs que você vai encontrar essa foto do Rossoni com a Miss, inclusive nas redes sociais a foto está lá. E o Márcio, o ouvinte da Band News é muito rápido, né? O Márcio já pelo 49124, sorte dele que o Berlusconi não estava na foto também, diz aqui o Márcio. Aí ia ficar feio. Aí ia ficar complicado. Não ia ter justificativa, né? Muita gente falando ainda sobre os postos de combustíveis. É o caso aqui do Emanuel, ele é vendedor. Eu puxei papo com 2 frentistas e um dono de posto, eles abriram o jogo inteiro do cartel. Só a polícia não sabe, diz aqui o Emanuel. Posto Petroparque, saída de Curitiba ao lado do Parque Barigui, gasolina 2,74, final de telefone 34, fala isso. E o Fabiano,
é uma grande máfia. A polícia tem que investigar, em especial o Sindicombustíveis que não está falando nada, né, Roberto? Somente por nota, e nota divulgada no fim da última semana. Essa nota foi logo que se levantou a suspeita de que o sindicato tinha alguma coisa a ver com o reajuste, e não foi nem o consumidor que levantou essa suspeita, foi o próprio PROCON ao multar o sindicato e não os empresários por esse reajuste abusivo antes do feriado. A ação do PROCON, a multa administrativa, foi aplicada diretamente ao sindicato. Desde então, a gente está tentando contato com o presidente Roberto Fergonese, até porque o nome dele é mencionado a todo momento com relação a esse reajuste, e os consumidores bastante revoltados com o aumento dos combustíveis. Assim que ele se pronunciar, estará aqui na Band News para explicar o que acontece com os postos aqui de Curitiba. A informação chega agora com a Lina Hamder. Bom dia, Lina. Bom dia, Roberto, e aos ouvintes da Band News. Os estados do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul vão entregar neste mês uma carta ao Ministério da Saúde com propostas para melhorar o combate à gripe em 2013. As regiões do Sul têm condições climáticas semelhantes e enfrentaram uma epidemia de gripe. No Paraná, 40 pessoas já morreram neste ano, vítimas do vírus H1N1. Os secretários de saúde dos 3 estados se reuniram ontem em Florianópolis para debater estratégias. Entre as sugestões está a antecipação da campanha de vacinação para o mês de abril e a solicitação de mais vacinas desde o início da campanha, como explica o secretário estadual de saúde, Michele Caputo Neto. Nós comprovamos com dados epidemiológicos, né, que os picos já acontecem, né, as nossas baixas temperaturas, elas já começam a incidir em maio. E também tem aquela janela para que a vacina possa fazer e trazer a imunidade. Então, se nós formos entrar no esquema que foi adotado esse ano de maio, nós podemos aí ter um tempo importante perdido. E por isso nós queremos essa antecipação. Segundo, nesse ano, depois do processo instalado, o Ministério acabou mandando mais vacinas para os estados do Sul. Então nós queremos que as vacinas que vieram a mais já venham desde o início, né, que nós já não percamos, né, o que nós já conquistamos. E, pelo contrário, que a gente some e aumente em cima disso. Também foi discutida a necessidade de divulgar mais a campanha da gripe, assim como é feita com a da dengue. Nós vamos cobrar, no bom sentido do Ministério da Saúde, não é, que eles aprofundem a campanha de mídia com relação à gripe. Por exemplo, com relação à dengue, se bateu tanto na mídia eletrônica que as pessoas têm consciência do que precisa ser feito. Né, com relação ao seu lixo, com relação à água parada, com relação a uma série de coisas. Né, com relação à gripe, não pode ser só uma campanha que fale das datas de vacinação e de quem está nesses grupos. É importante, né, que você faça uma campanha que difunda hábitos de promoção, de proteção à saúde, procedimentos que muitas vezes simples, como lavar a mão, espirrar em lenço, como utilizar álcool gel, quer dizer, uma série de questões que fazem um enfrentamento bom com relação às possibilidades de contágio. Neste ano, a campanha no Paraná vacinou mais de 2 milhões de pessoas. 9h44, já voltamos, tem muito mais da cidade aqui no Band News Curitiba, edição da manhã, fique com a gente. Um cantinho de carinho, pedacinho lá no céu, um cantinho pra te proteger. Desenhar, brincar, criar, descobrir, participar, um cantinho pra aprender a ser feliz. Cantinho do céu, cantinho do céu, cantinho do céu. Você sabia que acidentes de trabalho e faltas resultam na queda da produtividade da empresa? Por isso, o SESI oferece soluções de prevenção de problemas relacionados à saúde e segurança dos trabalhadores da indústria paranaense. Ligue 0800 648 0088 e conheça os programas do SESI. A prevenção é o melhor caminho para uma indústria saudável. Ligue 0800 648 0088.
Em Curitiba está localizada a maior distribuidora em condicionadores de ar e peças para refrigeração do sul do país. Do Frio Refrigeração, com mais de 15 anos de mercado. Na Do Frio você encontra o maior estoque em condicionadores de ar LG, câmaras frigoríficas, bebedouros e peças para refrigeração em geral. Do Frio Refrigeração, Rua Chanceler Oswaldo Aranha.